Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Você tá bom? Quem tá bom aqui? Fala, eu tô bom. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está na casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder conhecer esse lugar, conhecer essa cidade. Você vê, a cidade tem 35 anos, a minha tem quase 500 anos, cheio de buraco na rua. E aqui, graças a Deus, irmão, vocês estão de parabéns, glória a Deus. Você pode louvar a Deus por isso, irmão? Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu tenho certeza que o mais abençoado aqui nesses dias tem sido eu. Deus tem me abençoado através da vida de vocês. Eu quero agradecer muito pelo carinho e pela forma que vocês me receberam. Quero aqui apresentar 2 livros que eu trouxe aqui para você comprar. Homem de Excelência e Observados. Deus tem observado a gente. Eu ganhei, o pastor me deu. Se você quiser, compre. Obrigado, tá, pastor? Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus pela família pastoral, pastor Christian, pastora Ângela. Obrigado pelo carinho. E eu creio que Deus firmou entre nós uma aliança. Quem veio aqui, irmãos? Quem veio nos 2 dias que eu ministrei? Quase ninguém, amém. Glória a Deus. Olha, o meu ministério, ele é voltado para casais, né? Então, eu tenho lá um Instagram, onde eu faço lá algumas enquetes com a minha esposa, e a gente sempre libera uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Então, se você é casado, quem é casado aqui, irmão? Ó, só um glória a Deus, entendeu? Isso aí já é um recado para os solteiros. Faça que nem Paulo, não case, tá entendendo? Quem é casado aqui, irmão? Ah, que mata é a falsidade, né, irmão? Então eu creio que um dia eu vou voltar aqui com a minha esposa para a gente falar para casais. Quem quer, fala eu. Olha aí, quase ninguém de novo, mas amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5, a partir do verso 38. Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 38. Enquanto você procura, então deixa eu fazer aqui o meu comercial, né? Vá lá no Instagram, é Elvis Breves. Elvis de Elvis Presley, você não vai esquecer mais. É Elvis normal, é L-V-I-S. Ah, tá no banner, né? Tá no banner que anunciando aqui o aniversário de 25 anos, então tem lá meu nome. Elvis Breves. É só você lembrar, em breve Jesus voltará e põe o S no final, Breves. E não é imitação do Elvis Presley, o Breves é o sobrenome da família mesmo, tá, irmão? E minha mãe quis colocar o meu nome mesmo de Elvis Presley, só que o cartório não deixou. Aí eu uso o Breves, que é parecido, tá entendendo? E aí as pessoas me perguntam, por que seu nome é Elvis? Porque seus pais eram fã do Elvis? Eu digo, não, era fã do Luiz Gonzaga. É lógico, né, irmão? Mas amém. Marcos capítulo 5, a partir do verso 38, diz assim, ó. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, ou seja, alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te ordeno, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Olha aqui para mim. Para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa história, nessa narrativa, a gente precisa voltar no capítulo 4. Então, mantenha a sua Bíblia aberta se você puder, porque Jesus aqui, ele passou, no contexto dessa história, ele passou o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus. E ele fez isso contando uma série de histórias, uma série de parábolas. Quando Jesus termina de contar essa série de histórias, já estava no final do dia. Então, Jesus passou o dia inteiro ensinando para uma multidão. Então, pensa comigo. Eu aqui não preciso gritar. Por que eu não preciso gritar? Porque eu tenho um microfone. Se eu não tivesse com esse microfone, eu teria que alterar a minha voz para poder a última pessoa me ouvir. Então, tem necessidade de eu gritar, sim ou não? E por que eu grito? Porque nós é pentecostal, né, irmão? Então, pensa. Jesus está ensinando para uma multidão, a voz dele alterada, o dia inteiro ele está cansado.
Quando chegou no final do dia, ele fala assim para os discípulos: agora vamos atravessar para o outro lado da margem. O que é margem? É limite. Então o que Jesus está dizendo? Quando a gente sair das águas e a gente pisar na terra, a gente vai estar rompendo a margem, rompendo um limite. Então quando os discípulos acharam que não tinha mais nada para acontecer, porque eles estão pensando, Jesus já passou o dia inteiro ensinando, se eu que estou ouvindo estou cansado, imagina ele que estava falando, então agora Jesus vai querer descansar, Jesus vai querer ir para um lugar à parte com a gente para poder descansar. Só que quando eles pensaram que não tinha mais nada para acontecer naquele dia, que Jesus ia descansar, Jesus convida os discípulos para romperem um limite. Jesus está dizendo para alguém aqui, quando você acha que não tem mais nada para acontecer, ele está dizendo, ainda tem um limite para você romper. Você está chegando talvez assim no final do ano, você está dizendo, não dá mais tempo de acontecer nada. Jesus está dizendo, dá tempo ainda para você romper um limite. Eu acredito, Jesus tem um romper de um limite para a sua vida, para o seu casamento ainda esse ano. Você acredita nisso? Então quando Jesus chama os discípulos para atravessarem para o outro lado da margem, a multidão vai embora. Por que a multidão foi embora? Porque não tem mais nada para acontecer, Jesus não vai realizar mais milagres, porque ele não vai estar mais ali, então a multidão vai embora. Quando Jesus volta do outro lado da margem, quem é que estava lá? A multidão, porque a multidão é assim, ela vem e vai. A multidão vem, recebeu o milagre, vai embora. A multidão vem, não recebeu o milagre, vai embora, depois volta no outro culto. Jesus está lá no meio do deserto, lá realizando milagres, a multidão vem. Aí não recebeu o milagre, vai embora. No outro dia ela volta de novo, porque ela não recebeu o milagre, então ela quer receber. Agora, os discípulos não vêm e não vão, porque os discípulos estão com Jesus. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui porque você precisa de um milagre. Você não está aqui porque você precisa de uma bênção. Você está aqui por quê? Porque você não é do tipo que vem porque precisa. Você vem porque você está com Cristo. O evangelho não é um chamado para ter, o evangelho é um chamado para estar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então mesmo se você não estivesse precisando, você estaria aqui, porque você é do tipo que está com Ele. Está entendendo isso, irmão? Então a multidão vai embora. Uma pequena parte dessa multidão, eles procuraram Jesus em particular, junto com os discípulos, e falaram, Senhor, a gente não entendeu bem essas histórias que o Senhor contou, a gente não entendeu o significado delas. Tem como o Senhor explicar para a gente? Aí olha o que acontece no capítulo 4, que eu pedi para você permanecer com a Bíblia aberta, no verso 10 e 11 diz assim, ó, e quando se achou só, quem se achou só? Jesus. Então, quando Jesus estava a sós, diz assim, ó, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. Então, quando Jesus se achou só, os que estavam juntos dele, ele está dizendo, o texto está dizendo que essas pessoas estavam juntos, não estava perto, eles não estavam perto. Uma coisa é você estar perto, outra coisa é você estar junto. Uma coisa é estar perto de Jesus, outra coisa é estar junto com ele. Porque na antiga aliança era Deus conosco, na nova aliança é Deus em nós. Você não está perto de Jesus, você está dentro, Ele entrou em você, está entendendo isso? Hein? Então olha o que está acontecendo. Quando ele se achou só, os que estavam junto dele, guarde isso, junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. E o que foi que Jesus disse para esses que estavam juntos? Jesus fala assim, ó, esses que estão do lado de fora, ele está se referindo à multidão que foi embora. Esses que estão do lado de fora, a multidão, eu falo com eles através de parábolas, eu conto histórias para eles. Mas para vocês que estão juntos, eu revelo o segredo do reino de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente aqui? Sabe, tem gente que vem porque quer receber, porque precisa de um milagre. Tem gente que vem, mas ele não está junto, ele está perto. Então, para a multidão, ele fala através de parábolas. Mas para quem procura Jesus em particular, ele revela os segredos do reino de Deus. Jesus está dizendo que você precisa, para se tornar íntimo dele, você precisa entrar no teu quarto, trancar a porta e procurar Jesus em particular. Procurar Jesus quando ele estiver a sós. Porque às vezes a gente só tem um encontro com a palavra quando está todo mundo na igreja, quando a gente está reunidos na igreja, quando a gente está em meio à multidão. Jesus está dizendo, eu quero ter intimidade contigo, mas para Jesus ter intimidade com você, você precisa procurar Ele em particular, quando você estiver na tua casa. Então eu profetizo um nível mais profundo de intimidade contigo, porque você não vai ter relação com a palavra somente na igreja, você não vai cultuar apenas na igreja, mas você vai começar a procurar Jesus em particular lá na tua casa, irmão. Tem alguém para receber isso aqui, irmão? Sabe por quê? Você lembra na ceia? Na ceia, Paulo fala assim, porque muitos vêm para comer e outros para se embriagar. Está com fome? Come aonde? Em casa.
Sabe por quê? Porque a ceia de antigamente, as pessoas iam para a igreja para comer, irmão, para comer, as pessoas iam com fome. Quando você vai a uma churrascaria, o que você faz, irmão? Você fica 40 dias em jejum. Você fala, eu vou pagar, mas vai valer a pena. Aí tu chega lá com a fome, irmão, de 10 crentes assembleanos. Porque você sabe que crente come muito porque é um mandamento. Você não sabe disso? É um mandamento. Jesus falou, Talita, come. Não falou? E quando a menina ressuscitou, Jesus falou assim, dai a menina de comer. Quem é que ressuscita uma pessoa e fala assim, vamos comer agora? É porque Jesus era assembleano, não sei se você sabe. É a denominação que mais come. Então as pessoas iam para a ceia que nem a gente vai na churrascaria. Você chega na churrascaria, mas está com tanta fome, que tudo que coloca você come, tudo. Aí chega uma hora que você dá uma tristeza, não dá na alma? Que você não aguenta mais nada, você fala, meu Deus, eu vou passar mal, Senhor. Senhor, se eu comer mais qualquer coisa, eu vou passar mal, eu não vou comer mais nada. Aí vem o garçom, põe o espeto e fala assim, picanha. Aí você fala, só esse pedacinho aqui, só esse pedacinho. Aí o cara corta, aí você bota, aí você come. Você fala, não era para ter comido esse pedaço. Meu Deus do céu, eu não estou aguentando mais nada. E quando você pensa que não está aguentando mais nada, vem um e fala assim, cupim. Aí você pensa que cupim só dá na tua casa quando dá na madeira. Aí você fala, só esse pedacinho aqui, aí ele vai e bota, está entendendo? A ceia era assim, as pessoas iam para comer. Aí Paulo está dizendo assim, vocês estão com fome, come em casa, sabe por quê? Às vezes a gente só pode vir à igreja domingo, porque a gente trabalha, a gente estuda, então você só tem tempo para ver a igreja domingo. Aí você chega na igreja domingo e fala, pastor, prega uma palavra forte, porque eu estou precisando de pão, de palavra para me sustentar a semana inteira. E o Senhor está dizendo, você não precisa esperar chegar um domingo para você se alimentar da palavra, porque você está com fome, você pode comer na tua casa, você pode se alimentar na tua casa, você pode ler a palavra na tua casa. Você está com fome, come na sua casa, irmão. Ah, se fosse eu dava um glória mais empolgado, irmão. Mata a falsidade. Aí, você pensa comigo, irmão, pensa comigo. Jesus vai atravessar para o outro lado, a multidão vai embora, Jesus fala com eles, eu falo através de parábola. Mas para vocês que me procuram em particular, eu revelo o segredo do reino de Deus. Eu tenho segredos para revelar para vocês. Porque segredo eu não conto no meio de uma multidão, porque aí é fofoca. Agora, segredo eu só conto em particular. Jesus pega os discípulos, atravessa para o outro lado, no meio do caminho se levanta uma tempestade. Aí a tempestade se levanta, e Jesus está fazendo o quê, irmão? Dormindo, irmão. Sabe por que Jesus está dormindo? Porque Jesus contou uma das parábolas que ele contou, ele revela o porquê que ele dormiu dentro do barco. Ele falou, porque o reino de Deus é como um homem, que ele semeou uma semente, e ele dormiu. Quando ele acordou, ele percebeu que a semente produziu, deu fruto, ela cresceu, não sabendo ele como. Jesus não estava ministrando, semeando a palavra no coração dos discípulos. Ele estava semeando fé no coração dos discípulos. E agora ele dorme dentro do barco e quando ele acorda, ele queria olhar e falar, o que houve? Não, que levantou uma tempestade e o Senhor gerou fé no nosso coração e a gente acalmou a tempestade. Então Jesus é esse homem da parábola que semeou uma semente e dormiu. Quando acordou, viu que produziu frutos. Então Jesus semeou fé no coração dos discípulos, dormiu dentro do barco e ele queria ver essa semente tendo produzido fruto no coração deles. Só que os discípulos acordam Jesus apavorado. Senhor, desperta, o Senhor não te dá que pereçamos. Aí o Senhor acorda, chega para a tempestade e fala, tei! Aí a tempestade acalma. Quando de pentecostal, negócio de teia, a pessoa já cai endemoniada, já viu? Aí Jesus acalmou a tempestade. Quando ele acalma a tempestade, os discípulos falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí Jesus falou, vocês não sabem quem eu sou não? Porque essa tempestade, irmão, não foi a natureza que levantou. Para mim, eu creio assim, não foi a natureza, não foi o diabo, foi Jesus que levantou a tempestade. Sabe por que Jesus levantou essa tempestade? Porque ele precisava perceber se a semente que ele produziu no coração dos discípulos surtiu efeito e para os discípulos receberem a revelação de quem ele era. Por que é que eles precisavam receber a revelação de quem Jesus era? Porque Jesus estava levando eles para Gadara. E sabe o que tinha em Gadara? Uma legião. Não é aquele demônio que a gente usa para animar culto, não, irmão. O culto está desanimado, aí manifesta e a gente fala, qual é o seu nome? Entrevista, está entendendo? Não, não é esse demônio, não. Era legião, era uma legião. Então, Jesus precisava que os discípulos recebessem a revelação de quem ele era antes de chegar em Gadara. Porque vocês lembram quando os discípulos foram expulsar um demônio? Aí falou, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou, sei quem é Paulo, também sei quem é Jesus. E vocês quem são? Tomaram a coça. Sabe por quê? Porque você não pode expulsar um demônio em nome de um pastor, em nome de um Jesus que o pastor Christian
prega. Você não pode expulsar um demônio em nome de um Jesus que Elvis prega. Você precisa expulsar o diabo em nome de um Jesus que você se relaciona com ele em particular. Vocês estão entendendo? Não dá para expulsar o demônio em nome de um Jesus que você está perto, mas você tem que expulsar em nome de Jesus que você está junto. Está fazendo sentido, irmão? Quando os discípulos chegam em Gadara, eles nem aparecem na narrativa. Sabe por que não aparecem? Porque já que eles não receberam a revelação de quem Jesus era, então Jesus que vai lidar com a legião e não os discípulos. Já que os discípulos não puderam lidar com a tempestade, então Jesus teve que lidar com a tempestade. Porque tem coisas que não é para Jesus resolver, é para você resolver. Então eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí Jesus fala, vocês não sabem quem eu sou? Não. Então lá em Gadara vocês vão descobrir quem eu sou. Quando ele chegou em Gadara, o que a legião fez? Chegou e falou, Filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Os discípulos perguntaram, quem é esse? E o diabo está revelando, Filho do Deus Altíssimo. Porque se a gente soubesse, irmão, 1/3 do que o diabo sabe, a gente seria poderoso demais, irmão. E olha o que a legião faz. Quando a legião vê Jesus, a legião se prostra diante dele, adora Jesus prostrado e depois pede, Senhor, tem como mandar a gente para os porcos? E Jesus respondeu à oração da legião e falou, pode. E a legião foi para os porcos. Então guarde isso. Ele chegou, se prostrou, adorou e pediu e Jesus atendeu. Jesus agora sai de Gadara e volta. Quando Jesus volta e ele pisa na terra de novo, aquela multidão que tinha ido embora voltou para agora tentar receber o milagre. Então quando eles estão ali achando que Jesus vai começar a realizar o milagre, quando eles estão achando que Jesus vai começar de novo um novo culto, vai continuar ensinando ou explicando as parábolas que ele tinha contado, quem é que chega? Jairo, o principal da sinagoga, o dirigente da igreja. Agora a gente entra na narrativa que a gente leu. Quando Jairo chegou, Jesus estava lá no meio da multidão. Então Jairo chegou, a multidão já estava lá. Então Jairo precisava passar pelo meio daquela multidão para chegar até Jesus. No meio dessa narrativa tem uma mulher que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essa história não foi escrita para contar a história dessa mulher. Essa narrativa foi escrita para contar a história de Jairo. Mas é impossível você contar a história de Jairo e pelo menos não citar que essa mulher surgiu no meio da história dele. Porque a história dos dois se entrelaçam. Jairo, ele tem uma filha que tem 12 anos. Essa mulher tem 12 anos de ter um fluxo de sangue. Jairo precisa de um milagre, essa mulher também precisa de um milagre. Jairo precisa romper uma multidão para chegar até Jesus. Essa mulher também precisa romper uma multidão para chegar até Jesus. Agora, imagina como que Jairo fez para chegar até Jesus. Ele tinha que passar por uma multidão, todo mundo queria tocar em Jesus, porque dele saía poder e virtude e as pessoas eram curadas, então as pessoas estavam disputando tocar em Jesus. Jairo chega e fala assim, com licença, porque eu preciso conversar com Jesus para ele curar a minha filha. Quando a pessoa olha para trás e vê que é Jairo, o dirigente político e espiritual daquela comunidade, todo mundo conhecia ele e respeitava, que ele era o dirigente da igreja. A pessoa olha e fala, ô Jairo, pode passar, Jairo, que isso, pode passar. A pessoa sai da frente. Jairo encostava na outra, o outro olhava e falava, não, pode passar, Jairo, por favor. Agora, você imagina a mulher do fluxo de sangue, tentando romper a multidão para chegar até Jesus. Levítico diz que ela era impura, ela não podia estar no meio do convívio social, ela tinha que viver à margem da sociedade. Então imagina, ela chegando com aquela aparência de doente, por favor, eu preciso tocar nele para receber o meu milagre. A pessoa olhava para trás e falava, sai daqui minha filha, nem encoste em mim, sai de perto de mim. Então ninguém dava espaço para ela passar, ninguém abria caminhos para ela passar. Para Jairo muito fácil, para a mulher muito difícil. Então irmão, isso não é de hoje, isso é antigo, porque tem gente que só quer abrir caminho, só quer ajudar, só quer indicar quem é alguém, quem tem posição, quem tem dinheiro. Quem não tem, o que você pode fazer para me ajudar? Nada. Então por favor, aqui você não vai passar, não vou te indicar, não vou te ajudar, não vou abrir caminho para você, não vou abrir espaço para você. Mas sabe o que é mais lindo nessa narrativa? Que tanto o Jairo que tinha posição quanto a mulher que não tinha, os dois conseguiram chegar. Então tendo posição ou não, você vai conseguir chegar, irmão. Porque se o homem não quiser abrir um caminho para você, se o homem não quiser te indicar, o próprio Jesus abre caminhos onde não existem caminhos. E quando você chegar vai ser mais bonito, sabe por quê? Quando você chegar lá, ninguém vai poder dizer que você chegou porque tem dinheiro, chegou porque tem posição. Quando você chegou lá, todo mundo vai ter que reconhecer, chegou porque foi Jesus que colocou ele lá, chegou porque foi Jesus que colocou ele lá. O nome dele será glorificado na tua vida, porque você vai chegar lá, irmão. Anima o irmão que está perto de você e fala assim, você vai chegar lá, irmão. Pode ser até mais difícil, irmão, mas você vai chegar. Quando Jairo chegou na presença de Jesus, sabe o que Jairo fez? Jairo se prostrou e adorou Jesus insistentemente.
Olha o que Jairo faz, irmão. Ele passa pelo meio da multidão. E quando ele chega na presença de Jesus, ao invés dele pedir, primeiro ele adora. Então Jairo é o dirigente da igreja e Jairo sabe. Aquilo que ele precisava estava na mão de Jesus. Porque a bênção, o milagre, o favor, a prosperidade está onde? Está na mão, irmão. Quando você pede uma bênção ao teu pai, ele te abençoa com o pé ou com a mão? Com a mão, porque a bênção está na mão. Mas quando Jairo chega, ele sabe que Jesus, para curar a filha dele, Jesus tinha que tocar na filha dele. Tanto ele sabe que Jairo falou assim: Senhor, tem como o Senhor vir na minha casa e tocar na minha filha para que ela viva? Então ele, como um sacerdote, sabe. Como um dirigente da igreja, ele sabe que a bênção está na mão de Jesus. Mas é curioso que quando ele chega, ele não vai para as mãos, ele vai para os pés. Porque na mão está o milagre, está o favor, está a prosperidade, está a bênção, está a porta aberta, está a promoção de emprego, mas aos pés está a intimidade. Você, irmão, se eu pudesse definir essa mensagem ou essa narrativa com uma palavra, desde o capítulo 4 até o capítulo 5, seria uma palavra: intimidade. Diga, intimidade. É isso, irmão. Esse texto para mim está falando de intimidade, porque Jairo precisa de um milagre, mas primeiro ele vai para os pés e ele adora o Senhor insistentemente. Depois que ele acaba de adorar insistentemente, eu não acredito que Jairo se levantou para pedir o que estava na mão de Jesus. Eu creio que ele pediu prostrado adorando. Sabe por quê? Porque quem está aos pés de Jesus não precisa trocar os pés pelas mãos. É ele que se prostra para abençoar quem está aos pés, irmão. Aí Jairo faz um pedido: Senhor, tem como ir na minha casa e tocar na minha filha para que ela viva? Jesus falou: é lógico que eu tenho. Sabe por que Jesus vai, irmão? Porque Jairo entendeu o passo a passo. Por que é que Jesus atendeu o pedido do diabo? Porque o diabo se prostrou, adorou e depois pediu. Por que ele está atendendo o pedido de Jairo? Porque Jairo chegou, se prostrou, adorou e depois pediu. O nosso problema é que a gente chega pedindo, a gente não chega adorando. Então a gente primeiro precisa adorar para depois pedir. Sabe por quê? Porque quando você ora, Deus envia anjos, irmão. Você está orando, pedindo a Deus um milagre, ele chega no céu e fala: qual é o anjo que está de bobeira aí? Vem cá. Leva uma bênção lá, está orando, pode levar a bênção. Então, quando você ora, Deus envia um anjo. Mas quando você adora, Ele mesmo vem, irmão. Ah, irmão, Ele mesmo vem para te abençoar. Porque o anjo não pode receber a tua adoração. Então comece adorando, porque aí ele vem. Aí depois que ele vem, você pode pedir, porque ele não resiste um coração adorador, irmão. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Aí Jairo fala: Senhor, tem como ir na minha casa? O Senhor: lógico que tem, porque eu acompanho quem adora. Então Jairo sai dali com Jesus. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus estava seguindo Jairo e a multidão seguia Jesus. Então Jesus está seguindo Jairo por quê? Porque Jesus não sabe onde Jairo mora. Então Jairo está conduzindo Jesus até a casa dele. Jesus então está seguindo Jairo. Jesus não vai passar por um caminho que tem uma mulher que vai tocar nele. Jesus está passando por um caminho que Jairo está conduzindo ele. Então Jesus não está assim, não, eu vou passar por aquele caminho, porque ali vai ter uma mulher, que aí eu vou realizar um milagre na vida dela. Não, Jesus está passando por ali, porque Jairo está conduzindo ele. Então, no coração de Jesus, ele está indo na casa de Jairo para tocar na filha dele. Porque essa foi a oração de Jairo, e ele se propôs a realizar o pedido da oração. Então, tanto Jesus no coração dele está dizendo: eu vou chegar lá e vou tocar nela, para ela viver, que Jesus chega lá e toca nela, e fala: Talita cumi. Que traduzido é: a menina te ordeno, levanta-te. Então Jesus está assim: eu vou lá tocar na menina, eu vou lá tocar nela, eu vou lá tocar nessa menina, eu vou tocar nela. Só que no meio do caminho uma mulher tocou nele. Sabe qual é o nosso problema? A gente chega num culto como esse e fala assim: Senhor, toque em mim. Senhor, eu estou precisando do seu toque, toque em mim. E Jesus está dizendo: mas hoje eu não vim para te tocar, hoje eu vim para ser tocado. Porque não é porque ele não veio para te tocar que você não tenha que tocar nele, irmão. Não espere Jesus te tocar, toque você nele, porque dele sai poder e virtude, você recebe o teu milagre, irmão. Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? Quando a mulher toca em Jesus, ele para e fala: quem me tocou? Sabe por que Jesus está perguntando quem me tocou? Porque a mulher foi por detrás de Jesus, ela não queria ser notada. Sabe por que ela não queria ser notada? Porque ela, em Levítico, diz que ela era imunda. Então ela não podia estar ali, ela não podia tocar em nada e nem em ninguém, porque ficava impuro. Então ela está dizendo: eu não vou tocar nele, porque ele pode ficar impuro. Então eu vou tocar nas orlas das vestimentas dele. Porque se não acontecer nada, pelo menos só o vestido ficou impuro e não ele. A mulher vai por detrás, toca, Jesus sente que sai o poder e virtude, e Jesus está procurando: quem foi que me tocou? Fora do raio de visão, foi atrás, Jesus está procurando: quem foi que me tocou? E o verdadeiro adorador, ele é procurado, e Jesus está procurando: quem foi que me tocou? Aí os discípulos falam assim:
Senhor, o Senhor está de brincadeira, né? Uma multidão, está todo mundo empurrando para tocar no Senhor. Está uma empurra terrível. A gente está aqui protegendo para não esmagar o Senhor. E o Senhor pergunta, quem foi que te tocou, Senhor? E Jesus está dizendo, olha só, empurrar é uma coisa, tocar é outra. Eu sei diferenciar. Porque tem gente que está empurrando, mas tem alguém que tocou. E de mim saiu o poder e virtude, essa pessoa foi curada. Sabe por que os discípulos estão dizendo assim, Senhor, a multidão está te empurrando? E por isso nós estamos tocando no Senhor? Sabe por quê, irmão? Eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, você entra no ônibus, aí está assim, capacidade máxima, 47 pessoas. Tem 590 pessoas dentro do ônibus. Aí você está dentro do ônibus e o motorista para, não cabe mais ninguém, ele para no ponto para pegar alguém. Aí você está aqui no ônibus segurando em pé, não cabe mais ninguém. Aí a pessoa entra no ônibus, ela vai passar pelo corredor assim, aí ela acaba apertando para passar, aí ela te empurra assim, você encosta na pessoa da frente. Aí a pessoa da frente vai olhar para trás para saber por que você encostou nela. Aí o que você fala para ela? Não, desculpa, é porque me empurraram. Ou seja, eu só encostei em você porque me empurraram. Eu não encostei em você, eu não toquei em você porque eu queria. Eu toquei em você porque alguém me empurrou. É isso que os discípulos estão dizendo. Senhor, a gente está tocando no Senhor porque a gente está sendo empurrado. Sabe por quê? Porque tem gente que só toca se for empurrado, só adora se for empurrado, só é dizimista se for empurrado, só oferta se for empurrado, só glorifica se for empurrado, mas eu estou diante de um povo que não precisa empurrar. Você adora porque você quer, você glorifica porque você quer, você veio porque você quer, você oferta porque você é voluntário, você dizima porque você é voluntário, você glorifica porque você quer. Ninguém precisa te empurrar para você fazer isso, irmão. Senhor, a multidão está te empurrando e Jesus, não, alguém me tocou. Aí Jesus vai e a mulher não pôde mais se esconder, aí a mulher fala, não, fui eu que toquei no Senhor. Aí a mulher começa a conversar com Jesus, aí Jesus, então fala, como é que foi essa experiência? Aí a mulher começa a falar, e Jairo está assim, vamos embora, Senhor. Senhor, vamos embora, essa mulher, ela já recebeu o milagre dela, mas a minha filha está à beira da morte, Senhor. Então, por favor, Senhor, libera logo essa mulher, não vamos perder mais tempo, porque eu deixei minha filha mal lá, Senhor. Então, se demorar muito, ela vai acabar morrendo. Aí, irmão, Jesus está assim, calma, Jairo, calma. Eu não quero curar tua filha, eu quero ressuscitá-la. Então eu creio que Jesus estava fazendo tempo ali, irmão, para dar tempo da filha dele morrer. Eu descobri que quando o Senhor quer usar a sua história para glorificar o nome dele, não tem nada que esteja ruim que não possa piorar, irmão. Está piorando, mas ele só quer aumentar o nível do seu testemunho. Está piorando, mas ele só quer aumentar o nível da sua história. Está piorando, mas ele está no controle de tudo, irmão. Aí Jesus está conversando com a mulher ali, porque Jesus está impressionado que dele saiu poder e virtude e ela foi curada. Porque não saía mais poder e virtude de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 19, se eu não me engano, diz que todos que tocavam em Jesus, dele saía poder e virtude e todos eram curados. Todos, sem exceção. Mas sabe o que aconteceu? Um tocou nele e recebeu o milagre. Aí chegou para um e falou, olha, eu tinha uma enfermidade, toquei nele e fui curado. Aí o outro foi lá, tocou, também recebeu o milagre. Aí o outro tocou, também recebeu. O outro tocou. Agora, irmão, a multidão, a cidade toda está sabendo que é só tocar nele. Agora tem uma multidão de doentes querendo tocar nele. E aí agora parou de sair poder e virtude de Jesus. Parou de sair poder e virtude por quê? Porque as pessoas agora estão pegando o que é sobrenatural e transformando em algo natural. Sabe o que é profanar? É pegar o que é santo e tornar normal, tornar natural. E tudo que você faz repetidamente tem tudo para entrar no natural, sim ou não, irmão? Você pega algo que é sobrenatural, você faz aquilo ali repetidamente, tem tudo para entrar no natural. Sabe por quê, irmão? Imagina, você vem à igreja há quantos anos? Quantos cultos você já prestou para Deus? E por a gente ter prestado tantos cultos para Deus, a gente pega isso que é sobrenatural e transforma às vezes em algo natural. E a gente está tão no automático, porque vira automático, é só chegar e tocar nele, só tocar que recebe. Não, não é só tocar. Porque tem gente que chega perto a ponto de tocar, mas não adianta chegar perto a ponto de tocar, porque para tocar basta estar perto, mas para colocar a cabeça no ombro tem que estar junto. Então não adianta, é só chegar perto e tocar. Jesus está, não é só chegar aqui e apertar um botão, não. Tem que estar junto, tem que estar com a boca no pó, aos meus pés, tem que ser íntimo. Está entendendo isso, irmão? Então, uma vez eu fui pregar numa igreja, que é uma irmã, aquela do coque, não tem? Aquelas irmãs, sabe, não mexe com elas. Aí a irmã recebeu a oportunidade e falou assim, os pregadores de hoje não estão com nada. Os pregadores de hoje só estão pregando teologia, porque ela falou assim, eu trazia lenço para a igreja para chorar, porque tinha batismo com o Espírito Santo, tinha cura, tinha milagre, sabe, a gente chorava nas pregações, agora a gente nem chora mais, agora não sente nem mais a presença com esses pregadores. E naquela noite eu que ia pregar, irmão. Eu falei, Senhor, não tem como arrebatar ela não, Senhor, arrebata. Falei, e agora, Senhor? Opera uns milagres aí, Senhor.
Aí no final ela acaba cantando assim: igreja pequena, onde Deus falava, o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Quem lembra? Onde está agora? Você tem 50 anos de crente que eu sei. Aquela igrejinha. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Aquela igrejinha, Elvis, está aqui hoje. Sabe onde está aquela igrejinha? Está aqui, irmão, está aqui essa noite. Sabe por quê? Parou de sair poder e virtude de Jesus porque esgotou. Tanta gente que tocou nele, aí saiu todo o poder e virtude que tinha, ele não tem mais, secou a fonte? Não. Por que é que parou de sair poder e virtude? Porque foi a multidão que mudou e não Jesus, ele permanece o mesmo. Porque se a gente voltar ao primeiro amor, a unção volta, a graça volta, o batismo volta, a cura volta, o milagre volta. A gente precisa voltar ao primeiro amor, que vai continuar saindo poder e virtude de Jesus, irmão. Então é a motivação da multidão que mudou e não Jesus. Olha, como que Jesus pode liberar poder e virtude, irmão? Porque olha só, para tocar em Jesus eu tenho que romper uma multidão. Então para romper essa multidão eu tenho que empurrar. Então a pessoa vai empurrando e sai, eu tenho que tocar nele, o outro, eu também, não, eu que vou, e o outro, e vai empurrando, vai empurrando. Quando chega lá, toca, não sai poder e virtude, sabe por quê? Porque Jesus não pode liberar poder e virtude para quem está empurrando os outros para conseguir o que precisa. Você não precisa puxar tapete de ninguém, você não precisa empurrar ninguém, você não precisa caguetar ninguém, você não precisa falar mal de ninguém, você não precisa prejudicar ninguém, porque você vai chegar lá na hora certa, no momento certo, e você vai chegar lá porque Jesus vai te colocar lá, irmão. Então descansa o teu coração. Empurrou, 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 chegou, mas o que adianta chegar e não receber poder? O que adianta chegar e não receber virtude? O que adianta chegar e não receber o milagre? Estão entendendo isso, irmão? Então pensa, Jesus está conversando com a mulher e já está assim: vamos embora, Jesus, vamos embora, Senhor, vamos embora, minha filha. E um dia o Senhor me deu uma frase, eu estava no quartel. O Espírito Santo falou assim: Deus não retarda a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Diga comigo: Deus não retarda a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Então fala para o seu irmão, entendeu? Não fala não, estou brincando. Vamos embora, Jesus, vamos embora, minha filha, Jesus. Vamos embora, Senhor, minha filha, deixei ela à beira da morte. E Jesus está conversando com a menina, aí Jesus fala assim para ela: ó, para essa multidão, eu estou aqui conjecturando, para essa multidão, o principal era Jairo. E você era a secundária, mas para mim agora você que é a principal, porque quem está adorando é você. Jesus fala assim: antes de eu te liberar, eu quero posicionar você no meio dessa sociedade. Porque para essa sociedade você era impura. Mas eu quero te dar um título antes de eu sair com Jairo. E qual é o título? Filha. Irmão, você pode não ter o título que você gostaria na terra, mas existe o maior título que um ser humano pode receber: você é filho, você é filha. Jesus libera a mulher e o que ele faz? Ele vai acompanhar Jairo para a casa dele. Só que antes deles saírem, chega alguém e fala assim: Jairo, não precisa mais levar Jesus para a sua casa, porque a tua filha está morta. Então olha o que aconteceu aqui. Quando Jairo saiu de casa, a filha dele estava à beira da morte. Nesse lapso temporal a filha morreu. Então eu creio que a mulher de Jairo deve ter falado assim para alguém: ó, procura Jairo aí, porque ele está atrás de um profeta que cura. Mas não adianta mais ele trazer esse profeta, porque a nossa filha morreu. Então não adianta, ele vai procurar ele aí, e quando encontrar, trazê-lo aqui, não vai adiantar, porque ela não está mais doente, ela está morta. Mas ela não sabia que Jesus tinha poder não só para curar, mas para ressuscitar. Então essa pessoa vai levar a notícia: ô Jairo, ainda bem que eu te encontrei. Jairo, aí Jairo olhou para o cara, falou: ó, a sua esposa mandou eu trazer um recado aqui, que a sua filha não está mais doente, ela morreu, então não precisa mais levar esse profeta na tua casa. Então quando esse cara estava falando com Jairo, Jairo estava olhando para quem? Para o cara que trouxe a notícia. Só que Jesus fala assim: Jairo vai olhar para quem agora? Para Jesus. Jesus fala: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo para Jairo? A tua esposa tem todo o direito de não acreditar. Por que não? Porque ela está olhando para o defunto. Mas você tem toda a obrigação de crer, porque agora você está olhando para mim. Ah, irmão, para de olhar para o problema e comece a olhar para Jesus, porque o olhar dele é arrebatador, ele vai trazer a paz que excede todo entendimento, e ele vai gerar fé no teu coração, porque não importa o que você está vivendo, se você olhar para ele, tem resposta. Se você olhar para ele, tem resposta. Se você olhar para Jesus, tem resposta. Jesus segue com Jairo para a casa dele. Quando chega na casa de Jairo, Jesus entra na casa, olha para a menina e fala: ela não está morta, ela está dormindo. Só que todo mundo viu que ela estava morta. E Jesus olhou e falou: está dormindo. Sabe qual é o nosso problema? A gente já ouviu o que todo mundo pensa, menos o que Jesus acha. Então o importante não é o que a multidão está dizendo, o importante é o que Jesus está falando, irmão.
E Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo. Ué, mas ela não estava morta? Estava, mas para Jesus, morta e dormindo, para ele é a mesma coisa, irmão. Que ele tem o poder sobre a vida, irmão, e sobre a morte. Então Jesus, ele está dizendo para alguém aqui, talvez o teu sonho para você já morreu, mas para Jesus está dormindo, porque ele ressuscita o teu sonho e você volta a sonhar. Então é noite de voltar a sonhar aqui nesse lugar, irmão. Olha o que Jesus faz. Quando ele fala que a menina estava dormindo, as pessoas começaram a rir dele, dentro da casa. O que ele fez? Colocou todo mundo para fora. Então a multidão que veio acompanhando Jesus, ficou aonde? Do lado de fora. E as pessoas que estavam rindo dentro da casa, o que ele fez? Colocou para fora e trancou a porta. Então a multidão ficou do lado de fora. E quem é que ficou dentro da casa? O pai, a mãe da menina, a menina que estava morta, Pedro, Tiago, João e Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Para as pessoas que estão dentro da casa? Para esses que estão do lado de fora, eu falo através de parábolas. Mas para vocês que estão junto dentro da casa, eu revelo os segredos do reino de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Só vai participar do milagre, só vai ver o milagre quem é íntimo. Porque quem é multidão fica do lado de fora. Quem é multidão só vai ficar ouvindo histórias. Quem é multidão só vai participar das parábolas. Mas quem é íntimo e está dentro da casa e não está perto, mas está junto, eu revelo os segredos do reino de Deus. Eu realizo milagres. Jesus está dizendo, você não faz parte da multidão. Você é íntimo porque você não está perto, você está junto. Então para você, ele revela os segredos do reino de Deus. Para você, ele realiza milagres. Para você, ele em nome de Jesus, eu profetizo aqui, vai te dar um nível mais profundo de intimidade, irmão. A gente está falando de intimidade, sim ou não? Quando a mulher tocou em Jesus, ela sentiu que foi curada. Ela não viu que foi curada. Ela falou assim, não, Senhor, eu toquei no Senhor, eu vi que fui curada. Por que ela não falou, eu vi? Por que ela falou, eu senti? Porque ela estava no meio de uma multidão. E não tem como ela ver que foi curada, porque o fluxo de sangue dessa mulher era no órgão genital dela. Era na intimidade dela. Se o fluxo de sangue era na intimidade dela, então não tinha como ela ver, só tinha como ela sentir. Só que as pessoas da multidão com certeza não acreditaram, principalmente os religiosos. Estão dizendo assim, ela só está dizendo que foi curada só para ela receber um álibi de voltar para o convívio social. Ela está, porque não tem como a gente comprovar. Ela tem que ir lá no sacerdote para comprovar. Porque tem coisas que o Senhor faz na sua intimidade, que se você for contar, ninguém vai acreditar. Mas o importante é que você sentiu e você sabe que foi Ele que fez. Hein? E eu profetizo em nome de Jesus, você vai começar a viver intimidade com Jesus, no seu particular, a sós com Ele, que se você contar, muita gente não vai acreditar. Mas a experiência é tua, você sabe que foi Jesus e é isso que importa. Sabe por que a mulher recebeu a cura na intimidade dela? Porque a mulher foi para os pés de Jesus e tocou, irmão. Porque quem adora Jesus aos pés, não tem como a sua intimidade não ser transformada por Ele. Então eu profetizo em nome de Jesus, Ele vai começar a te acordar pelas madrugadas para você orar. Ele vai começar a despertar você para a oração, e o seu nível de oração vai mudar. A sua intimidade com Jesus muda hoje. Eu profetizo em nome de Jesus, Ele está tocando na tua intimidade, Ele está tocando no mais profundo da tua alma, Ele está te trazendo para um nível mais profundo de relacionamento. Você acredita nisso, irmão? Sabe por quê? A oração de quem está perto é diferente da oração de quem está junto. Sabe como é que é a oração de quem está perto, irmão? Você vai dormir, você já está no final do dia, já trabalhou o dia inteiro, aí tu vai orar, e tu dobra os joelhos aonde? Na cama. E a boca está onde? No pó? Não, está no travesseiro. Aí você vai orar já deu tudo que tinha que dar durante o dia, aí você ora, você não sabe nem mais quem é você, você fala, Senhor, abençoa Satanás, Senhor. Senhor, não me entrega a minha bênção. Deus, dorme com Deus. Amém. Mas eu creio, irmão, em nome de Jesus, você vai acordar pelas madrugadas orando, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu que voas sobre as asas dos querubins e resplandece. Tu és tão grande que estás sentado sobre o globo terrestre. Na tua mão a força e poder, não há quem possa resistir. Onde está a morte, a tua vitória? Eita glória. Eu profetizo, irmão. Eita, quem recebe? Cheguei a me arrepiar, irmão. Jesus está dentro da casa, Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina, a menina que estava morta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. E aqui eu já vou terminar. Por que é que Pedro, Tiago e João entraram na casa? Porque Jesus precisava de Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João, não sei se você sabe, mas eles estiveram com Jesus no momento mais importante do ministério dele. No Monte da Transfiguração, quem é que estava com Jesus? Quando Moisés e Elias vieram trazer detalhes da morte de Jesus? Pedro, Tiago e João.
Quando Jesus estava no Getsêmani, se preparando para ir para o Calvário, quem é que estava com Jesus orando à parte? Pedro, Tiago e João. Irmão, existem várias composições na terra, composições assim abençoadas, você fala, nossa gente, olha que composição linda. Mas para mim a composição mais profunda que alguém já compôs na terra é aquele louvor assim, Pedro, Tiago, João no barquinho. Por que é que essas três personalidades precisavam estar dentro da casa? Sabe por quê? Porque Pedro era o sanguíneo. O sanguíneo, irmão, é aquele que é positivo. Eu não sei se você tem algum amigo sanguíneo, que você chega para ele e fala assim, ó, virei a esquina aqui, você acredita que um cara deu um tapa na minha cabeça? Se ele é sanguíneo, ele fala, cadê, quem é o cara? Me mostra o cara, vamos lá agora. Eu, por exemplo, sou sanguíneo hemorrágico. Quem é o cara agora, entendeu? Porque Jesus precisava de alguém que era positivo, alguém que, sabe, tem iniciativa, alguém que fala, vamos embora. Você sabe que no mundo da transfiguração, aí Pedro chegou e falou, Senhor, só quer que eu construa aqui uma tenda ao Senhor, para Moisés e para ele? A gente fica aqui, ou seja, é proativo, ele quer resolver. Jesus precisava de alguém que era positivo. E quem era Tiago? O fleumático, aquele que sempre aponta uma saída. Você chega para o fleumático e fala assim, rapaz, eu estou devendo a beça. Ele fala, calma aí, vamos olhar aqui, cartão de crédito paga primeiro porque o juro é maior. Ele sempre tem uma saída. Então Jesus precisava de um fleumático, aquele que sempre aponta uma saída. E quem era João? João era o melancólico. Aquele que se compadece, aquele que sente a dor do outro. Então você imagina os pais ali, Jairo desesperado que a filha morreu, a mãe triste, chorando. Aí Pedro está assim, fica tranquilo, Jairo, porque Jesus vai ressuscitar a sua filha. Sabe por quê? Porque Jesus vai dar uma resposta para esses endemoniados que riram aqui dentro. Pedro está assim, se eu já tinha metido a mão na cabeça dela, já tinha mandado levantar, já. Está entendendo? Você precisa dessa gente perto de você, irmão. E quem era Tiago? Tiago é aquele que sempre aponta um caminho. Aí Tiago está assim, Jairo, fica tranquilo, porque Jesus ensinou o dia inteiro, atravessando para o outro lado, ele expulsou um gadareno, aí a gente voltou, a gente andou, Jesus está com fome, e pode ter certeza que ele vai ressuscitar a sua filha, porque tu vai dar um banquete para nós comer. Tanto que Jesus falou, Talita come, né, irmão? Então, você vê que a menina ressuscita, Jesus falou, dá a menina de comer. Jesus falou, se sobrar a gente até pode comer junto também, né? Para não estragar, tá entendendo? E João está assim, ó, coitada, tão nova, sentindo a dor da família, entendeu? Porque João, você pode ter certeza, quando Jesus falou que ela estava dormindo, ele não riu, porque ele sente a dor do outro. Sabe por que é que na tua casa vai ter milagre, irmão? Porque dentro da sua casa tem alguém que é positivo, tem alguém que é fleumático, aquele que aponta uma saída, e tem aquele que se compadece. Ah, Elvis, onde estão essas três pessoas dentro da minha casa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Descansa o teu coração, porque vai ter milagre na tua casa, irmão. Descansa o teu coração, porque você não está perto e você está junto. E para quem está junto, sempre está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu profetizo, vem um nível mais profundo de intimidade para a tua casa, para a tua família, no teu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus. Ele está te tirando do meio da multidão e Ele está te trazendo para dentro do quarto, para ter intimidade com Ele, para começar a buscar só. Ele vai começar a te acordar pelas madrugadas, porque vem aí um nível mais profundo de intimidade. Alguém pode receber essa palavra essa noite, irmão? Alguém pode glorificar Jesus essa noite pela sua palavra? Então abra a sua boca aí, rasga o teu coração e adore o nome de Jesus.